Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carol Marques e nesse canal aqui, principalmente no meu Instagram, Carol Marques Leilão, eu só falo sobre leilão. E se você quiser aprender mais a arrematar para você ou prestar assessoria, vem comigo que a dica é boa, tá? Bom, hoje eu vou falar do assunto que muita gente me pergunta, Carol, o que eu não posso deixar de ver na hora de arrematar? Qual é o caminho que eu tenho que fazer? Por onde que eu começo? Gente, então vamos lá. Primeira coisa, para você olhar um imóvel de leilão, saber onde estão as oportunidades, você tem que saber aonde procurar. Então, primeiramente você precisa saber que existem dois tipos de leilão, o leilão judicial e o leilão extrajudicial. Qual é a diferença disso? O leilão judicial é um imóvel que vai a leilão por determinação do juiz. Então, por exemplo, eu fiquei devendo para alguém, essa pessoa entrou com ação contra mim, eu não paguei, e aí o juiz ele vai fazer esse meu imóvel virar dinheiro para pagar para essa pessoa. Bom, tem exceção ao bem de família, né? Então, por exemplo, a pessoa que só tem um imóvel, ela não pode ter aquele imóvel retirado dela. A pessoa que tem vários imóveis, ela pode. Qual é a exceção a esse bem de família? Quando é dívida de condomínio. Gente, se você tem uma dívida de condomínio, não interessa se você tem um imóvel só. Ele pode sim ser penhorado. O juiz ele pode penhorar esse imóvel para ele virar dinheiro para pagar os credores. Inclusive, por exemplo, eu já arrematei um imóvel de leilão que a pessoa comprou, tinha mais de um até nesse caso, mas ela nunca pagou. E aí ela ficava tentando vender e tal, e botou lá a venda no valor astronômico, não vendia, ela achava que ela também não tinha que pagar o condomínio. E aí o que acontece? O condomínio entra com ação contra essa pessoa e tenta acordo, e a pessoa pode se defender, e aí depois de alguns anos, depois de um imbróglio jurídico ali, o juiz decide levar esse imóvel para leilão, para esse imóvel se transformar em dinheiro e pagar o maior número de credores possíveis. Então, nesse caso, primeiro se pagou o condomínio e depois se pagou dívidas trabalhistas que essa pessoa tinha. Então, funciona dessa forma. E como é que é o leilão extrajudicial? É o famoso leilão dos bancos. Como que é? Bom, eu, Carol, quero comprar um imóvel, não tenho dinheiro, chego lá no meu banco e falo, banco, é o seguinte, eu não tenho dinheiro, eu quero financiar o imóvel com vocês, eu quero fazer uma alienação fiduciária. Gente, a alienação fiduciária nada mais é do que o banco te emprestar um dinheiro para você comprar um imóvel e aquele imóvel ficar em garantia dessa dívida. E aí, se você não paga essa dívida, adivinha? O imóvel vai ser do banco. Na verdade, ele acaba não deixando de ser do banco. Juridicamente falando, o banco fica com a propriedade e a pessoa só fica com a posse. Então, ela fica pagando e fica morando, alugando, fazendo o que ela quiser. Se ela terminou de pagar, ok, a propriedade é resolúvel, já vai para a pessoa, vai para o nome dela, tudo certo. Se ela não paga, o imóvel retoma para o banco e aí o banco vai fazer o leilão, tá? E aí como é que funciona esse leilão, né? Tem o primeiro leilão obrigatório, que é o valor de avaliação, o segundo leilão, que é o valor das dívidas mais encargo, e aí no terceiro leilão, que é o que se torna mais atraente, o banco ele pode fazer o que ele quiser, vender pelo preço que ele quiser, se ele quiser parcelar, financiar, dar desconto se ele quiser vender por R$1 esse imóvel, ele pode, tá? Bom, então essa é a diferença do leilão judicial para o leilão extrajudicial. E aí, Carol, qual que é mais fácil? O que eu tenho que ver? Gente, a questão de ser mais fácil o quanto você estuda para aquilo. Quando, geralmente, as pessoas elas vão no extrajudicial, no do banco, que é o mais fácil, você não precisa olhar processo, né, ficar analisando. Mais ou menos, porque eu falo até na turma da mentoria, mesmo no leilão extrajudicial, você precisa analisar processo para você saber se aquela pessoa está entrando com algum processo alegando alguma nulidade grave que depois possa vir a anular aquele leilão, né, aquele imóvel que você arrematou. Bom, então eu falo que conhecimento é vida, mas quais são os primeiros passos no leilão? O que eu tenho que saber? A primeira coisa você precisa saber buscar esse imóvel. E se você vai buscar um imóvel de leilão extrajudicial dos bancos, a primeira coisa que você vai fazer é ir no site daquele banco. E aí, gente, quais são os top 3 bancos que mais tem leilão de imóveis? Os top 4. Primeiro, Caixa, disparado. Mais de 80% dos imóveis de leilão de banco são da Caixa. Por quê? Justamente porque os juros delas são menores, então geralmente a pessoa financia pela Caixa. A Caixa é o banco que mais leva imóvel a leilão. Então, se você jogar aí no Google imóveis Caixa, ele vai aparecer, busca o seu imóvel. Aí você vai botar o seu estado, vai botar a sua cidade e você vai navegar lá à vontade, você vai ver o que tem no cardápio. Lá, inclusive, quando a cidade tem mais imóveis, ele separa até por bairro, tá? Então é bem legal de você ver. Já faça esse exercício, já vai aí no Google agora e digita assim, imóveis Caixa, busque seu imóvel, clica em estado, clica em cidade e verifique o que tem, qual o valor, verifique se você conhece aquele bairro, dá uma pesquisada aí no Zap Imóveis, OLX e veja quanto está o valor do imóvel dessa região
para verificar se o desconto realmente bate, se o desconto é real. Bom, o segundo banco que mais tem, e aí vem tudo junto, Banco do Brasil, Itaú e Santander são os outros 3 que mais arrematam, tá? Também que mais levam imóveis a leilão. E aí você também consegue achar por esses sites, tá? E qual é o segundo caminho? Gente, tem um agregador que é gratuito, ele chama Leilão Imóveis. Esse Leilão Imóveis, ele agrega vários imóveis que vão a leilão pelo Brasil inteiro por vários leiloeiros. Claro, ele não esgota todos os leiloeiros que tem no mundo, no Brasil inteiro, porque todo mês, toda semana tem leiloeiros novos. Então, o ideal é você ir site por site, mas às vezes como isso acaba sendo muito moroso, a dica é, clique lá, Leilão Imóveis, e aí vai lá, encontrar seu imóvel, bota o estado, bota a cidade e verifique o que tem aí no cardápio, tá? Bom, esses são os primeiros passos. E aí, nunca se esqueça de confirmar se o leiloeiro é real, se ele não é fake, tá, gente? Como é que você faz isso? Quando você baixa um edital, ele vai estar lá o número do leiloeiro, o número da inscrição dele. Você vai pegar o nome do leiloeiro e vai lá no Google e vai botar assim, ó, leiloeiro, junta comercial, aí por exemplo, eu estou no estado de São Paulo, leiloeiro, junta comercial do estado de São Paulo. Você vai clicar nisso e vai inserir ali o nome desse leiloeiro. Se ele for oficial, vai aparecer ali a data da inscrição dele, o endereço, tudo certinho. Se ele não for, ele não vai constar ali, tá? Então, gente, não caia em golpes. Eu sei que hoje em dia é muito mais comum golpes de imóveis de leilão de carro e não tanto de imóveis. Mas eu sempre falo, gente, confirme se o leiloeiro é real. Se você está falando mesmo no canal oficial do leiloeiro, vá no site, vá no telefone, ligue e pergunte se é aquele imóvel, porque imagina você cair num golpe aí de 200, 300 mil reais. Então, faça essa verificação, tá? Bom, então depois que você já viu o imóvel, já viu se o leiloeiro é real, você vai olhar para o edital. E lá no edital vai constar se você vai ser o responsabilizado por pagamento das dívidas do imóvel ou não. Gente, e aqui eu peço uma atenção para vocês, porque o que o arrematante pode herdar para pagar são dívidas propter rem, que a gente fala própria da coisa, que é o IPTU e o condomínio, tá? Aí tem algumas prefeituras que botam associado a taxa de lixo, e aí tem que ver se o imóvel tem laudeme ou não. Mas assim, 80% dos casos, você vai verificar IPTU e condomínio se você é responsabilizado no edital. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você vai olhar a matrícula do imóvel e vai ver que a pessoa ali tem 8 dívidas trabalhistas, uma dívida de 100 mil, uma dívida de 200 mil, um monte de coisa na matrícula de dívidas. O arrematante não é responsabilizado por dívida pessoal. E dívidas de processo são pessoais, gente. Você nunca vai responder por isso. O que você pode vir a responder, se o edital assim dispuser, é pelo pagamento das dívidas propter rem, IPTU e condomínio. Então, quando você descobre lá no edital se você é responsabilizado ou não, você vai ter que descobrir ali na prefeitura, por exemplo, eu vi aqui que eu vou ser responsabilizado para pagar o IPTU. Eu preciso saber de quanto que eu estou falando. Eu estou falando de 5 mil reais ou estou falando de 50? Porque tem muita gente que a hora que vê ali que tem responsabilidade por dívida, já sai, já corre. E é aí que a pessoa que é especialista, ela se destaca. Porque você não pode fugir à luta. O leilão, ele está muito em voga, ele está com muita concorrência. Para você fugir da concorrência, não adianta você ir em imóvel desocupado, bonitinho, que aceita 5% de entrada pela Caixa. Você tem que se arriscar em imóveis judiciais, você tem que se arriscar em leilão extrajudiciais. E, gente, se arriscar, que eu tô falando, é se arriscar com conhecimento, tá? Sabendo ali como fazer e tendo certeza do que você está lendo. Então, por exemplo, se você sabe ler um edital e sabe ver lá essa questão da dívida, você vai lá na prefeitura daquele município e vai pesquisar para saber qual é o valor total de dívida de IPTU que tem ali. Bom, descobriu qual é o valor total? Às vezes, por exemplo, eu já participei de um imóvel de um leilão de imóvel que ele estava lá constando dívida de IPTU, ele estava constando dívida de condomínio, e aí muita gente falava, tá doido, tô fora, tem dívida. Quando eu fui olhar a dívida de condomínio era 2 mil reais, a dívida de IPTU não chegava a 3 mil reais. Quando eu inseri isso na viabilidade financeira, na calculadora, que é o importante, isso não fez nem cócegas. O rendimento estava excelente, estava bom demais. Então, tá tudo bem herdar dívidas, desde que você tenha conhecimento, certeza dos valores e previsibilidade inserida na sua calculadora de viabilidade. Então, gente, isso é super importante. Ter uma calculadora e fazer todas essas previsões. Então, tirando isso, você viu lá no edital que você não é responsabilizado pelas dívidas, você vai ter que inserir na sua calculadora de viabilidade financeira, o que você vai ter que inserir lá? O IPTU, o condomínio, para você saber quanto que você vai pagar, o que você vai pagar ao longo dos meses que você vai botar à venda. Eu sempre falo para a pessoa, bota um período de 12 meses para você vender, bota abaixo do valor de mercado a previsão, faça uma reforma básica ali e estratégia,
E aí já bota a venda, quanto antes você vender, mais dinheiro você bota no bolso, gente. Leilão é tempo. Então, você precisa prever quanto está lá IPTU e condomínio, mesmo que você não seja responsabilizado pela dívida lá atrás, você tem que saber o valor dali para frente. Por quê? Porque provavelmente, vamos supor que você demore 6 meses ali para fazer a desocupação, uma reforma e botar a venda. Esses 6 meses você é o responsabilizado por pagar o condomínio e o IPTU. Então, gente, não se esqueça, o leilão, ele tem que ter previsão, você tem que saber, você tem que ter o valor, você tem que botar na calculadora de viabilidade financeira para você não ter susto. O leilão não tem que ser uma caixinha de surpresa, tá bom? Você gostou dessa dica aqui? Me segue lá no Instagram, Carol Marques Leilão, se inscreve no canal, a gente vai falar muito sobre leilão. E se você tiver interesse em arrematar com segurança, com previsibilidade, com encontros comigo e prestar assessoria de leilão, ganhar dinheiro, ganhar 10% em cima do valor da arrematação. Então, aí um imóvel de 500 mil que o seu cliente arremate, você ganhar 50 mil sem tirar zero, tirando R$0 do seu bolso, conheça a mentoria 0 a 1 milhão com leilão, em que eu faço com vocês, eu ando junto com vocês, a gente faz junto o contrato, tira dúvidas de análise de edital, de busca de imóveis e toda dificuldade que você tiver, eu vou estar ali com você dando a mão. Você vai sair arrematando, assessorando. Então, se você quiser saber mais, você clica no link aqui, me segue no Instagram, Carol Marques Leilão, se inscreva no canal aqui. Um abraço, gente!